Noite, explosão de casos de dengue e chikungunya mobiliza estados e municípios pelo país. Minas Gerais decreta situação de emergência em saúde pública por causa das duas doenças. E você vai ver também. Na Cracolândia. Usuários de drogas saqueiam loja e causam tumulto em São Paulo. E tem o esquenta pro carnaval. Um sábado de folia pelo Brasil. No Rio de Janeiro, blocos de rua arrastam uma multidão de foliões. Agora, no Rede TV News. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra está completando 40 anos. E a direção do MST comemorou a data em Guararema, no interior de São Paulo, com a presença de vários ministros. O local escolhido foi a Escola Florestan Fernandes, de formação política de organizações populares. O grupo leu uma carta compromisso que, entre outros pontos, destaca a preocupação com o aumento dos conflitos no campo e os crimes contra lideranças quilombolas, indígenas e camponesas. No último fim de semana, uma indígena foi assassinada na Bahia após um ataque de ruralistas. A gente precisa denunciar, por exemplo, o que tem sido essa tentativa efetiva, não só uma tentativa, mas uma organização efetiva dessa milícia no campo brasileiro, que é esse movimento que eles têm denominado aí de invasão zero. Durante a comemoração, os representantes do MST reforçaram a importância do diálogo com o governo para que a questão agrária continue evoluindo no país. A gente entende que o governo passou esse primeiro ano com muito trabalho, com muita dificuldade de se reestruturar, de se restabelecer. Então a gente segue efetivamente com uma expectativa grande de que possa se avançar. Vários políticos participaram do evento, entre eles os ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, do Trabalho, Luiz Marinho, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Recebemos o orçamento do governo passado, zerado. Agora a gente tem algum orçamento, onde estamos organizando essa prateleira de terras que o presidente Lula anunciou. Daqui para frente, assentar quem está vivendo em acampamento, em áreas de conflito, e assentar o povo da reforma agrária. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, continua internada no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A ministra teve um aumento de pressão arterial depois de cumprir agendas oficiais em Brasília e precisou ser levada às pressas para um hospital público. Hoje, Sônia Guajajara foi transferida para a capital paulista, onde deve passar por uma bateria de exames. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde da ministra é estável. O delegado da Polícia Federal, Carlos Afonso Gonçalves Gomes, foi exonerado do cargo de coordenador de aviação operacional da corporação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O delegado é investigado por supostamente participar de um esquema de espionagem irregular dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O crime teria acontecido, de acordo com a PF, quando o deputado federal Alexandre Ramagem era o diretor-geral do órgão. Naquela época, Carlos Afonso era secretário de Planejamento e Gestão da ABIN e teria utilizado a estrutura da agência para monitorar políticos, juristas e cidadãos sem autorização. Ramagem, que também é alvo da investigação da Polícia Federal, é apontado como mandante do esquema. Ele nega a participação. Nós não conseguimos contato com Carlos Afonso. A Justiça dos Estados Unidos aceitou o pedido de recuperação judicial da companhia aérea Gol. A empresa entrou com a solicitação no Tribunal de Contas de Nova York na última quinta-feira. Agora, os credores da companhia aérea não podem mais obter bens ou entrar com ações contra a empresa. Com a medida, a Gol terá um financiamento de 950 milhões de dólares para poder se reestruturar. As dívidas da empresa estão estimadas em 20 bilhões de reais. Em nota, a Gol afirmou que todos os voos estão operando normalmente. No centro de São Paulo, uma loja que fica na região da Cracolândia foi saqueada por usuários de drogas. As imagens mostram a correria logo depois da invasão. Os dependentes químicos carregam caixas de produtos eletrônicos e abrem alguns ali mesmo. A ação aconteceu por volta das 6h30 da manhã na rua Santa Ifigênia, que fica próxima à região conhecida como Fluxo da Cracolândia. Em torno de 100 a 150 usuários. Tinha muito usuário, muito, demais. A rua inteira, completa.
cheia, de uma esquina a outra. Luiz César Aparecido da Silva é gerente da loja e ainda contabiliza os prejuízos que podem chegar a R$200 mil. Ele disse que ficou sabendo do crime por outro lojista da região. Ele mandou 2 fotos da porta, que estava estourada. Aí chegou a polícia, mas também não teve muita ação. Foi avisada a guarda municipal também não teve muita ação. Olha, o nosso governo, se ele não tomar uma atitude, não vão mudar em nada. Ele só fica mudando os usuários de drogas de lugar. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e ela informou que não foi registrado boletim de ocorrência sobre esse caso. Procuramos a vítima e ela justificou que a delegacia da região não faz esse tipo de registro aos sábados e domingos. 2 soldados da Polícia Militar foram presos suspeitos de sequestrar um jovem em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima, de 23 anos, foi sequestrada em casa na manhã de ontem. Durante a tarde, amigos do jovem começaram a receber ligações com pedidos de resgate. Eles combinaram com os sequestradores a entrega da quantia solicitada e acionaram a polícia, que acompanhou a ação e prendeu os criminosos em flagrante. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Além dos 2 agentes, o porteiro do prédio onde a vítima morava foi preso. Uma quantia em dinheiro, 4 celulares, armas e uma mochila foram apreendidos. A Polícia Militar começou uma nova Operação Escudo na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. O objetivo é identificar e prender os assassinos do agente Marcelo Augusto da Silva, morto na madrugada de ontem na rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão. O policial voltava para casa quando foi baleado na cabeça e no abdômen por criminosos que fugiram antes da chegada das viaturas. A arma do PM ainda não foi localizada. Ele atuava temporariamente na Operação Verão, que reforça o policiamento no litoral. Uma carreta que transportava combustíveis tombou e pegou fogo durante a madrugada em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O motorista foi socorrido em estado grave. O trânsito na rodovia chegou a ser interditado por risco de explosão. A tragédia da Boate Kiss completou hoje 11 anos. Amigos e parentes das vítimas fizeram um ato simbólico em frente ao local onde funcionava a boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram no incêndio. Os 4 réus respondem pelo crime em liberdade. Eles chegaram a ser julgados e condenados, mas o júri foi anulado. Um novo julgamento está marcado para o dia 26 de fevereiro. O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência no estado por causa do aumento expressivo de casos da dengue e da chikungunya. Em Belo Horizonte, a prefeitura reforçou o atendimento nos centros de saúde. Dona Dineia procurou atendimento hoje. Ela estava com muitas dores no corpo. A hora que eu vou tomar banho, o corpo queima inteiro, as pernas, articulações, está tudo doendo. Dos 152 postos de saúde de Belo Horizonte, 5 foram selecionados pela prefeitura para funcionar no fim de semana. A medida foi tomada depois que os casos suspeitos de dengue aumentaram 324% nos últimos dias na capital mineira. Outros 35 casos são de chikungunya. No último final de semana, a gente teve uma demanda bem adicional nas nossas unidades de urgência, o que efetivamente nos motivou a abertura de alguns centros de saúde neste final de semana, que são exatamente hoje os distritos onde a gente tem o maior número de casos. Nos centros de saúde, os profissionais avaliam individualmente cada caso e iniciam os cuidados necessários. Os pacientes com sintomas de dengue são classificados de acordo com o quadro clínico e passam pela coleta de sangue para exames de diagnóstico. O Arley trouxe o filho de 10 anos. Estava sentindo dores e febre, mas graças a Deus já está na melhora, tomou soro, já tratou bem ele aqui. Hoje, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou situação de emergência no estado por 180 dias. Com a medida, será possível acelerar os processos de compra de insumos e medicamentos. Nos municípios, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti foi reforçado. A gente vem trabalhando com as nossas equipes, aplicando os larvicidas, tratando nos imóveis onde tem água parada, mas a gente precisa da população junto com a gente. O número de casos suspeitos de dengue em Minas passa de 21 mil neste ano, alta de quase 90% nos últimos dias.
Uma morte foi confirmada e 34 são investigadas. O total de casos de chikungunya chega a 5.867, com uma morte confirmada. A mãe de Newton passou mal durante a madrugada e neste sábado foi atendida num centro de saúde de Belo Horizonte. Eu cheguei aqui, era 7h30 da manhã, entendeu? Mas assim, ela já foi medicada, agora é ficar esperando o resultado, ficar pronto para ver o nível da plaqueta, para ver como é que tá, entendeu? E é muito importante que todo mundo participe do combate ao mosquito, porque essas doenças matam. No estado de São Paulo, subiu para 4 o número de mortes pela dengue. Os óbitos foram registrados entre o dia 1º e 20 deste mês, nas cidades de Pindamonhangaba, Jacareí e Bebedouro. Já são mais de 10 mil casos da doença no estado de São Paulo desde o início do ano, e esse número é mais de 2 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Pois é, no Distrito Federal, a Justiça autorizou que agentes de combate e prevenção do mosquito da dengue entrem nos imóveis, mesmo sem a permissão dos moradores. O motivo é essa explosão de casos da doença. O repórter Igor Damasceno tem mais informações ao vivo de Brasília pra gente, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Pela decisão judicial, os agentes devem estar devidamente identificados com crachá e roupas adequadas. Eles vão poder entrar em casas e outros tipos de imóveis e lotes abandonados ou fechados. Pela decisão da Justiça daqui do Distrito Federal, o governo vai ter que apresentar relatórios sobre os locais que foram vistoriados, além do motivo da vistoria e também os nomes dos profissionais que fizerem esse trabalho. A medida ocorre depois que o governo do Distrito Federal decretou situação de emergência justamente por causa da dengue. O decreto, que foi publicado na última quinta-feira, é válido por pelo menos 80 dias e serve para que o governo do Distrito Federal adote medidas administrativas para conter o avanço de caso da doença. Também haverá apoio do Exército Brasileiro. Pelo menos 300 militares já começaram a ser treinados para fazer esse tipo de vistoria nas casas das regiões daqui do Distrito Federal. Em Brasília, até o momento, 4 pessoas morreram em função da dengue e mais de 16 mil pessoas foram infectadas, contraíram esse tipo de doença. A Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal também investiga um possível caso de dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. A vítima seria uma empresária de 33 anos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Essa época é uma época que o mosquito se prolifera muito porque é a época das chuvas. Exato. E a chuva também traz outros dramas para a gente, como a gente vem acompanhando. Essa semana voltou a chover forte, por exemplo, no litoral norte de São Paulo. A tempestade causou estragos, interditou rodovias e o repórter Giovanni César está lá em São Sebastião acompanhando essa situação. Boa noite, Giovanni. Como é que está a situação por aí? Atualiza para a gente. Choveu hoje? Boa noite, Mauro. Choveu, mas uma chuvinha bem fraca, né? Inclusive, nesse momento, a temperatura aqui está bem agradável, um tempo um pouquinho nublado, mas, como eu disse, a temperatura bem agradável, muita gente nas ruas aqui de São Sebastião. Aqui na cidade, a maior preocupação era com a Vila Saí, local mais afetado pelo temporal do carnaval do ano passado. Mas a maioria dos 45 desalojados, segundo a prefeitura, era de outros bairros. Inclusive, eles já voltaram para casa. Na Baixada Santista, 73 pessoas estão desabrigadas e 110 desalojadas, segundo a Defesa Civil. As cidades de Mongaguá, São Vicente e também Ubatuba receberam ajuda humanitária. De acordo com a concessionária que administra a rodovia dos Tamoios, a pista que estava interditada já foi totalmente liberada para os motoristas. Aqui em São Sebastião, a recuperação da cidade depois da tragédia ainda não está totalmente concluída. Por isso, empresários, ambulantes e turistas se programam olhando a previsão do tempo. O dia amanheceu nublado em São Sebastião, mas isso não afastou os turistas da praia. Aproveitando só um pouquinho do sol aí. Por aqui o tempo virou uma preocupação real.
ainda mais para quem depende das vendas. Se não chover, vai ficar melhor. Se não chover. Rezar para não chover, porque se chover, piora, né? No carnaval do ano passado, mais de 60 pessoas morreram devido às fortes chuvas. Desde então, a previsão do tempo tem um peso maior por aqui. Os alertas pela cidade servem para salvar vidas. As pessoas têm levado mais a sério os alertas, né? E os municípios também estão mais preparados. Abrigos, quando necessário, já foram abertos, até vazios, mas abertos para que as pessoas pudessem, eventualmente, nas áreas de risco, já poderem se locomover. A notícia de que a sirene tocou na Vila Saí um dia antes de um feriadão na capital paulista acabou afetando o faturamento da rede hoteleira aqui na região. Hoje mesmo, em pleno sábado de feriado de aniversário de São Paulo, éramos para estar, em média, com 30 acomodações. Estamos apenas com 7 depois da sirene ter tocado. Perto de completar um ano da tragédia, a cidade ainda trabalha para se recuperar dos estragos causados pelo temporal. Em Juqueí, uma obra para conter deslizamento de terra até hoje não foi entregue. A previsão era para o dia 15 desse mês. O seu Geraldo, morador mais antigo dessa área, anda apreensivo. Começaram, mas deu uma parada aí, não sei se vai continuar ou se não vai, né? Quando dá uma chuvada aí, minha mulher já nem dorme de noite, ela já fica com medo que já aconteceu o que aconteceu aí, né? Na última quarta-feira, por falta de escoamento, a água invadiu a casa do Sérgio e de toda a vizinhança. Ele fez até um vídeo para registrar o problema. Quem fica preocupado que isso aí descer de novo, vai vir muita lama. Já tá vindo lama aí, ó. Top tudo aqui. Entrou água na casa de baixo aqui. Olha lá a parede lá no fundo. A chuva dessa semana foi forte e assustadora em São Sebastião. Esse morador ficou com água até quase na altura do pescoço. Manda ninguém sair da Lobo não, o negócio tá feio aqui. Tá feio, ó, isso aqui. Ó. No bairro Baleia Verde, 488 apartamentos estão em construção. O Demerson será um dos contemplados. Tô ansioso, não vejo a hora, né, de voltar para casa nova, né? Só em sair do aluguel já é um peso, né? A gente procurou a Prefeitura de São Sebastião para saber sobre o atraso nas obras de drenagem e estabilização de talude na Vila Pantanal, em Juqueí, mas não obtivemos resposta. As chuvas fortes deixaram também municípios da Bahia debaixo d'água. Em Muquem do São Francisco, as chuvas que atingiram a cidade causaram alagamentos e deixaram mais de 500 pessoas desalojadas. Elas foram abrigadas para escolas e igrejas. A cidade está sem abastecimento de água. A empresa baiana de águas e saneamento, Embasa, informou que a estação de tratamento do município está submersa. Em Brumado, no sudoeste da Bahia, a força das águas foi tão grande que arrastou um carro. Já em Vanderlei, no oeste do estado, os bombeiros ajudaram a socorrer moradores que estavam ilhados. E foi dada a largada para o Carnaval 2024. Em várias cidades do país, os bloquinhos foram às ruas para animar os foliões. Pois é, e no Rio de Janeiro, o Esquenta reuniu milhares de pessoas em diversas regiões da cidade. Quem mostra pra gente é a repórter Natália Fonseca. O cantor Léo Santana trouxe a energia da Bahia e fez a sua estreia no pré-carnaval carioca com o mega bloco da Gold, que desfilou pelas ruas do centro do Rio. Primeira vez do Léo aqui no Rio, coisa linda, a gente sonhou com isso a vida toda. Mesmo com 2 horas de atraso, a folia reuniu 500 mil de pessoas. No repertório, sucessos que estavam na ponta da língua. E nas coreografias, muito gingado. Rio de Janeiro, não tem igual. O carnaval igual do Rio não tem. Em vários pontos do Rio, os cortejos fizeram a alegria dos foliões. Somente hoje, 15 blocos saíram pelas ruas da cidade. Em Ipanema, na Zona Sul, olha quanta gente curtiu o bloco Espanta Neném. Já são 21 carnavais na cidade maravilhosa. E este ano o homenageado foi Luiz Gonzaga. Aqui em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, o tradicional bloco Imprensa que eu amo reuniu jornalistas com muita irreverência e criatividade.
notícia em Brincadeira e Folia. Pensa que acabou? Tá só começando. Amanhã outros 17 blocos vão agitar cariocas e turistas, deixando sempre um gostinho de quero mais. E olha, o Recife também já está no clima do carnaval, viu? Hoje, gente, 27 agremiações desfilaram na cidade. Pois é, a animação por lá é grande e pela primeira vez a festa oficial vai começar um dia antes. Isso já acontece em 2 outros grandes polos de folia, Salvador e Olinda. A festa, conhecida como Aurora dos Carnavais, aconteceu na tradicional e histórica Rua da Aurora. Foi aqui, às margens do rio Capibaribe, que 27 blocos animaram os foliões neste sábado. Ao som de marchinhas antigas, os tradicionais blocos de pau e corda levaram alegria para o centro histórico da cidade. A programação das prévias carnavalescas no Recife e em Olinda segue em todos os finais de semana até o Carnaval, que pela primeira vez na história vai começar um dia antes, 8 de fevereiro. A expectativa é que este ano a festa movimente mais de 2,5 bilhões de reais na economia da cidade. Festa boa. E olha, o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Valeu pela companhia, uma ótima noite, um bom domingo para você. Tchau, tchau.